Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me
Sejam todos muito bem-vindos ao culto da família IBAN. Estamos felizes hoje recebendo o Trio Family, nossos irmãos que estão sempre abençoando nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esse dia lindo. Temos tido dias maravilhosos aqui em Juiz de Fora, o sol raiando todas as manhãs. E isso é motivo de nós agradecermos a Deus, porque Ele tem sustentado nossas vidas, tem sustentado nossas famílias, tem sido presente com as nossas igrejas, espalhadas aí nesse mundo afora. Deus tem honrado a família IBAN. Nós vamos agradecer a Deus. E eu te convido nesse momento que você feche seus olhos. Isso. Sei que muitas vezes nós saímos de casa correndo no domingo, né? A gente acorda atrasado, né, Gabi? A gente acorda atrasado assim, quando a gente vê o relógio, e a gente não tem nem tempo de parar e falar com Deus de manhã. Então, tira um tempinho aí agora para que você fale com Deus. Coloque a sua vida agora para o Papai do Céu, para que Ele possa estar falando com você nessa manhã. Talvez a sua semana tenha sido pesada, sua semana tenha sido difícil. Hoje estamos iniciando uma nova semana. Um novo dia hoje está raiando. Como nós cantamos aqui, pode ser que você tenha vivido o choro durante o dia de ontem, mas hoje a alegria se faz presente na sua vida porque raiou um novo dia. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã estarmos reunidos aqui na tua casa para louvarmos o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por tua presença em nossas vidas, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, nossas famílias, tem nos preservado do mal, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos, Deus, que nessa manhã o Senhor venha abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, ó Deus, e que o Senhor nos dê sensibilidade para que possamos ouvir, ó Deus, a tua voz e aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Abençoe nossos irmãos, Deus, que estão aqui ministrando sobre nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pela vida deles, pelo ministério, ó Deus, que eles têm. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, fazendo prosperar, ó Deus, os sonhos dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse dia mais uma vez. Muito obrigado. E nós agora continuaremos louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida de nós, e o nosso louvor seja recebendo nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando. Você pode se colocar sobre os seus pés? Vamos estar agora louvando ao Senhor juntos.
Seja sempre exaltado, Jesus, Jesus Filho.
Essa foi uma palavra do apóstolo Pedro, quando Jesus estava fazendo essa declaração de que ele era o pão vivo que desceu do céu. E após essa declaração, muitos dos discípulos que seguiam a Jesus abandonaram a Jesus. E Jesus vira para os discípulos e pergunta: vocês também querem ir com eles? E Simão Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, queridos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a Ele nós buscamos nessa manhã. A Ele rendemos louvores nessa manhã. Ao Deus digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós cantaremos de novo esse refrão. Eu quero que você cante com o seu coração, com a sua alma, dizendo: não há outro lugar que eu possa ir, Senhor. Não há outro lugar que eu possa estar a não ser na tua presença. Aleluia. Iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Diga mais uma vez: pra onde iremos, Senhor? Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos Aleluia. Graças a Deus. Vamos sentar. Glória a Deus. Que bênção sentir esse calor gostoso do Espírito Santo em nossos corações. Muito bom. Queridos, nós vamos agora orar pelas nossas crianças. Papai, mamãe, você, como temos adotado na família irmã agora, você vai ser agora o intercessor na vida do seu filho. Você coloca a mãozinha sobre a cabeça dele nesse momento. Pai, mamãe que está próximo aí do filho. Se não está, procure o seu filhinho, onde é que ele está. Chega pertinho dele, adota aí um filhinho, adota uma filhinha. Você agora vai orar pela vida do seu filho. Você vai exercer o sacerdócio agora na vida do seu filho. Comece a falar com Jesus, queridos, por ele. Comece a colocar a vidinha dele aos pés do nosso Deus. Seus filhos possam ser bênçãos. Eu vou te dar um minutinho para que você possa orar aí. Você coloque os seus filhos nas mãos de Deus. Vou te dar um minutinho para você estar orando. Em nome de Jesus. Isso é. Por favor. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, por esse culto, ó Deus abençoado que estamos tendo aqui hoje. Nós sentimos a tua presença aqui, ela é real, Jesus. Nós podemos sentir isso, ó Deus. Nesse momento queremos colocar para o Senhor a vida das nossas crianças, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a caminhada dos nossos filhos, ó Deus, guardando, ó Deus, suas mentes, ó Deus, seus ouvidos, suas mãos, sua boca, ó Deus, seus pés. Pai, por onde quer, ó Deus, que os nossos filhos forem, ó Deus, possa estar guardando eles de todo mal, ó Deus. Não permita que o homem mau, ó Deus, venha trazer, ó Deus, coisas ruins à vida dos nossos filhos. Nos preserve, ó Deus, de todo mal, ó Deus, de tudo aquilo que eles estão vendo na televisão, ó Deus, dos equipamentos eletrônicos, celulares, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus eles possam ser blindados, Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Mas porventura temos crianças, ó Deus, que não estão dormindo à noite, ó Deus, por interferência maligna, ó Deus, no nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha, Deus, trazer sono a essas vidas, ó Deus, que eles possam descansar, ó Deus, ter um sono tranquilo, ó Deus, que os seus anjos estejam guardando ele durante o período noturno, Deus. Abençoe, Deus, a vida deles quando eles estiverem brincando com os coleguinhas, ó Deus, guarda-os, ó Deus, e livra-os de todo o mal. Assim nós oramos e pedimos também por nós, pais, Deus, nos dê sempre sabedoria, ó Deus, vindas do céu, ó Deus,
para educarmos os nossos filhos nos teus caminhos. Que possamos ser exemplos, ó Deus, em nossas ações, em nossas palavras, que os nossos filhos possam se inspirar em nós. Assim nós oramos, Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, queridos. Eu gostaria de lembrar os nossos irmãos das nossas programações semanais da família IBAN. Lembrando que agora nós não temos as lives todos os dias. As nossas lives serão agora somente às quartas-feiras, às 21 horas. Então, toda quarta, às 21 horas, nós estamos juntos como família IBAN. No sábado, temos aí uma série de programações a partir das 17h30. Às 17h30 inicia a EBK, a Escola Bíblica Kids, com os tios tia Rosier, tia Elisângela, tio Rodrigo. Às 19 horas temos a EBD, Escola Bíblica Discipuladora, com os nossos professores. Então esteja conosco. E às 20 horas teremos um louvorzão jovem com a juventude das nossas IBANs. IBAN Juiz de Fora, IBAN Argirita e IBAN Maripá. Então esteja participando conosco desse momento também, às quartas-feiras, 21 horas. E aos sábados, a partir das 17h30, papai e mamãe com seus filhos. Às 19 horas EBD e às 20 horas Louvorzão Jovem. Amém? Todo mundo se situou aí da programação. Nós reduzimos um pouco a programação, já que estamos agora aos poucos voltando à presença física nos cultos, né? Então nós reduzimos agora um pouco as programações. Você agora vai ter a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Momento de gratidão ao Senhor. Então você vai ter a oportunidade de separar aquilo que Deus colocou no seu coração. Nossos diáconos estarão aqui à frente. Então você pode estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nossos irmãos do trio fêmea estarão entoando mais um louvor ao Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo mantimento na tua casa, Senhor. Que nós possamos empregá-lo, Pai querido amado, da melhor forma possível, da maneira que tu queres, Senhor, que ele seja empregado. Obrigado pelos dizimistas e ofertantes dessa igreja, que tu possa prosperar cada vez mais no celeiro de cada um destes, Senhor. Retribui, Senhor, a cada um. E Pai querido, Pai amado, também que o Senhor possa abrir portas, Pai. Portas de emprego, Pai. Portas de trabalho, Senhor. Portas de serviços. Para que todos tenham este privilégio e a oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Muito obrigado por este culto abençoado. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, porque nada nos tem faltado. E assim que nós possamos abençoar outras vidas também. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos agradecer mais uma vez ao nome do nosso Deus. Vamos declarar que o nosso Deus ele é realmente grande, poderoso, maravilhoso. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
estarmos juntos nesta manhã do primeiro domingo de setembro. Que coisa boa, né, amados? Estarmos juntos. A igrejinha linda, linda, linda. Nossa igrejinha do coração, né? Está linda nesta manhã. Nós estamos muito felizes porque você pôde estar aqui, aceitou o desafio para juntos neste domingo estarmos celebrando a nossa ceia. Não é a primeira ceia depois da pandemia. Quando eu falo depois da pandemia, porque esta é a impressão que a gente tem que a pandemia encerrou. A verdade é que a pandemia não encerrou. Nós precisamos continuar com todos os cuidados e estamos tendo todos os cuidados necessários para evitar a contaminação da Covid-19. Mas quando a gente diz assim, após a pandemia, é porque logo que iniciou a pandemia, nós tomamos um posicionamento radical de só realizarmos os cultos online. E este foi um tempo muito interessante que Deus fez grandes coisas nesses 5 meses. 5 meses. Grandes foram os milagres de Deus em nossa vida, em nossa família, não é mesmo, Flávia? Nós experimentamos o cuidado de Deus, nos socorrendo, nos livrando, nos preservando do mal. E a gente percebeu, sim, que neste período Ele também tratou muitas questões pessoais, muitas questões que precisávamos resolver e estávamos como que empurrando a barriga e de verdade conseguimos pensar bem, ouvir bem o Espírito de nosso Deus, pode puxar um pouco o zoom, e deixar de verdade Deus fazer em nossa vida o que Ele pretendia fazer. E nós queremos parabenizar porque toda a igrejinha do coração aqui em Juiz de Fora, em Maripá de Minas, em Argirita, em Marabá, onde quer que a nossa igrejinha se reunia, o mover do nosso Deus eterno, agindo através do seu Santo Espírito em nossa vida e através da nossa vida, abençoou muitas vidas. Eu fico impressionado porque, por exemplo, ontem tivemos a transmissão da nossa TV Kids com a Rosier, e o envolvimento das crianças no trabalho foi fantástico durante este tempo. As crianças continuaram sendo alimentadas, as crianças continuaram a ser tratadas com todo carinho e educadas no caminho do nosso Deus. E foi maravilhoso, porque percebemos então que a igreja não parou, não é? Os templos foram fechados, mas a igreja de Jesus continuou vibrante. Aleluia! Você pode dar um aleluia, um glória a Deus por isso? Porque foi o nosso Deus que realizou essas grandes coisas. Por isso cantamos aqui, grande é o nosso Deus eterno e digno de ser adorado. Aliás, o único digno de ser adorado, como eu enviei a mensagem de hoje pela manhã, convidando a você a buscar a presença de Deus e adorá-lo neste domingo. Não importa o dia, amados. O que importa é que adoremos o nosso Deus. Aliás, muitos separam dias específicos para adorar a Deus. A igreja de Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, todos os dias adora. Todos os dias busca a presença gloriosa dele. E esses dias, os 5 meses que passamos, todos os dias estávamos juntos, buscando a Deus e recebendo dele a revelação gratuita, revelação poderosa, abençoando a nossa vida e através da nossa vida abençoando muitas outras vidas. Então, parabéns a todos os ministérios envolvidos, os irmãos que participaram direto e indiretamente neste período todo em que Deus estava realizando suas maravilhas. Nós vamos, amados, agora meditar na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo
aos irmãos de Éfeso. Então, carta de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 14. Este texto que nós vamos ler, no original, no grego, foi uma única sentença que Paulo, se você observar bem nas Escrituras, não deu pausa para falar o que o Espírito o impulsionava a falar aos irmãos em Éfeso. E ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória. Graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Interessante que vemos aqui uma expressão paulina recorrente nestes versículos, para o louvor da sua glória. Você percebeu? Percebemos então que Paulo vai reconhecer no primeiro bloco, que é do versículo 3 ao versículo 6, que ele conclui dizendo para o louvor da sua glória, no versículo 6. Logo depois, no capítulo de número 12, ele vai encerrar um segundo bloco de 6 a 12, dizendo para o louvor da sua glória. E por último, ele então vai, no versículo 14, mais uma vez, anunciar que era para o louvor da sua glória, ou seja, para a glória de Deus Pai. A igreja ela foi sonhada, como aqui estamos, como nos reunimos nesta hora,
em muitas partes do planeta. A verdade é que Deus Pai sonhou a sua vida estando inserida numa comunidade de fé, a qual chamamos de igreja. A importância da igreja no contexto cósmico, surreal. Eu tenho usado esta palavra nestes últimos tempos, surreal. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, uma comunidade surreal. Porque a igreja, ela vive, claro, uma realidade, mas ela sobrevive por algo que nós não vemos. A igreja do Messias, o Senhor Jesus, ela subsiste porque pela fé nós caminhamos, como pregamos no domingo passado. O justo, ele vive pela fé. Mas se nós retrocedemos, se nós regredimos nesta confiança, nesta fé, o que acontece? O Pai não encontra prazer em nós. Então, quando Paulo fala aos irmãos em Éfeso, e eu gosto muito desta carta, porque fala muito a realidade nossa brasileira. Éfeso é hoje parte da Turquia, uma cidade que era composta de pagãos, na sua grande maioria. Pagãos, que não são da fé judaica. E quando Paulo trata com aquela igreja, ele quer fortalecê-la. Agora, uma curiosidade muito intrigante. Paulo escreve esta carta para encorajar uma igreja que inicia sua caminhada enquanto está preso em Roma. A carta escrita a Éfeso é uma carta de prisão. Apesar de estar sofrendo afrontas, de estar sofrendo não só uma perseguição, mas uma prisão, castigos, ele então, inspirado pelo Espírito, vê pela fé um povo que necessita de cuidado, que necessita reconhecer a grandiosidade de um Deus que nos chama e agora nos acolhe. Então, neste texto que lemos, nestes 3 blocos, em primeiro lugar, nós observamos que para o louvor da glória de Deus, precisamos reconhecer que o bendito é o nosso Deus e Pai. Aqui, Paulo, como um bom judeu, ele faz um bará, que é uma oração de bendição, se poderíamos dizer assim, de bendizer o nome do nosso Deus. E reconhece a pessoa de Deus Pai na vida da igreja. E ele diz no versículo de número 3, bendito, Baru, Atá, bendito seja o nosso Deus e Pai, Elohim. E ele chama este Deus para a vida da igreja, ou seja, a existência da igreja. A existência da igreja, ela só é possível quando o Pai, Criador dos céus e da terra, é reconhecido e adorado. Mas este Pai, que é do nosso Senhor Jesus, ou Messias, ele concede bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aqui também é uma
expressão recorrente em Cristo. Você sabe que Cristo, na nossa tradução em português, significa ungido. Não é o sobrenome de Jesus. Alguns pensam que Jesus Cristo tem um sobrenome, que é Cristo. Não. O nome de Jesus não tem um sobrenome. O Cristo é um título, que é uma tradução da palavra original no hebraico, Mashiach, que é Messias. Então, quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele escreve em grego, koine, ele então já traduz esta palavra Messias para o grego Christos. E esta palavra em Christos, ou seja, em Cristo, ela passa a ser recorrente porque nós também recebemos a revelação do Pai somente por intermédio de Jesus, o Messias. Então, no Messias, nós também recebemos a compreensão das bênçãos espirituais. Fora dele, nos perdemos. Se você tentar caminhar a vida cristã, a vida de discípulo do Messias, por suas forças, você vai se perder. Se você basear sua caminhada em outra ou qualquer pessoa, como por exemplo o pastor, se você focar no pastor, você vai se perder. Se você focar numa denominação, eu sou batista, eu sou da Assembleia, eu sou presbiteriano, se você focar nisto, você vai se perder. Você só vai conseguir prevalecer, vencer a luta, se você estiver com a sua vida firmada no Messias. E o Messias significa o ungido, o prometido, o escolhido para o quê? Resgatar a nossa vida e posicioná-la para reconhecermos as bênçãos espirituais que nos foram reservadas. Foram reservadas, querido, você tem uma promessa de bênçãos espirituais. Você tem reservado para você, querido, uma quantidade de bênçãos que o papai sonhou para te dar. Veja bem, quando a gente tem filhos, a gente quer sempre dar o melhor, não é assim? A gente sempre quer sonhar. Às vezes por ele até cometemos às vezes alguns erros que queremos impor o que a gente quer para os nossos filhos. E ele tem uma vocação, ele tem um chamado. Eu sempre tive o cuidado para não forçar uma barra no chamado com Mateus, por exemplo. Muitos pastores cometem o erro de colocar pressão no filho. Não, você tem que ser pastor, você tem que ser isso. Não. Cada um tem, da parte do Pai Celestial, uma carga, um complexo de bênçãos espirituais. E este sonho de Deus é que precisa acontecer, que precisa se revelar e acontecer na sua vida. E ele, assim, no Pai, percebia que havia bênçãos espirituais. E que bênçãos eram essas? Ele havia nos escolhido, em primeiro lugar, antes da criação do mundo. E havia sonhado em sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ou seja, perfeitos. Pastor, então isso não é para mim. Você talvez reconheceria que por você mesmo você não conseguiria nada. Não é assim? C.S. Lewis vai dizer que a gente é sonhado por Deus para ser perfeito. Né? O Senhor Jesus disse isso: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas humanamente falando, nós sabemos que isso é impossível.
Mas por ser impossível, ele então, Deus criador e criativo, escolheu enviar o seu Filho. E agora nos dar este acesso à sua presença e através de Jesus, através do Messias e no Messias, vivermos uma vida santa e irrepreensível. Não por nosso esforço, não por nossa capacidade, mas pela intervenção da sua presença em nós. Então, esta é uma bênção espiritual. Mas ele também nos revela uma terceira bênção espiritual que é importantíssima para nós. Até então, os judeus, eles tinham um relacionamento com Deus e o viam apenas como Deus. A partir de Jesus, Jesus introduz o conceito da paternidade de Deus. E aí, pelo seu amor, nos predestina como igreja a sermos adotados como filhos, não por nós mesmos, mas por intermédio de Jesus, revelando então a sua bondade, a sua benevolência. Queridos, Deus é muito benevolente para comigo e para com você. Então, apesar de nós, apesar da nossa fragilidade, dos nossos erros, e erros recorrentes, erros que a gente, por vezes, não consegue vencer, Ele, com seu grande amor, nos chama de volta, e como um bom Pai nos acolhe e nos trata. Talvez as nossas feridas, pelo pecado, pelo erro que tem lá dentro da nossa alma, Ele vem e põe curativo, Ele põe remédio e nos traz para o seu aconchego, porque somos agora adotados como filhos. Filhos. Se você puder nesta hora, olhe para quem está do seu lado e cumprimente assim: graça e paz, filho amado, filha amada. Porque tudo isto é para o louvor da sua glória. No segundo momento desta mensagem, que foi num fôlego só, Paulo, animadíssimo com a ideia que o Espírito lhe dava de reanimar aquela igreja que já sofria perseguições, afrontas, vivia tempos difíceis. Ele então passa a mostrar que esta redenção, este perdão dos nossos pecados, é segundo a riqueza da graça infinita, maravilhosa do Senhor. Esta graça, este favor, nos faz entender que há um mistério nisto, e este mistério da sua vontade, Paulo vai dizer que é de acordo com o seu bom propósito. Deus tem um propósito em tudo que acontece com seus filhos. A história que nós temos, ela é controlada pelo Deus poderoso, Deus que nós adoramos. Aliás, Deus vivo que você adora. Você não adora um Deus feito por mãos de homens. Você não adora um Deus que é uma utopia. Não, você adora um Deus vivo. Um Deus vivo. E Ele estabelece tudo isso em Cristo. Novamente, Ele estabelece isso no Messias. De fazer então convergir pelo Messias tudo quanto existe. Os elementos que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, tudo isso, debaixo do seu controle. Nele nós fomos escolhidos e somos predestinados a cumprir o seu propósito, o seu plano. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano para a sua família. E este plano é um plano eterno, de fazer conhecida a sua vontade. Novamente, lembramos que é para a sua glória.
não é para a nossa glória pessoal. Então, num primeiro momento, ele se revela como Pai. Num segundo momento, ele se revela através do Filho, para estabelecer a sua vontade e nos encaminhar para um propósito eterno. E por último, amados, versículo 12 ao versículo 14, percebemos que ele age e se manifesta através do seu ruar. Diga comigo, ruar. Fale mais uma vez, ruar. Isso. Até as crianças precisam aprender. Diga, ruar. Esta palavra no original significa espírito. Através do seu espírito ruar, ele faz conhecido primeiro, que foi por intermédio de Jesus, por isso que é em Cristo. E ele faz que o nosso coração espere a glorificação do nome do Eterno em nossa vida. E aí ele vai então pontuar algo que é maravilhoso. Leia comigo o versículo de número 13 mais uma vez. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus, amados, por isso que é santo. Se fosse o nosso espírito, seria um espírito de letra minúscula. Mas este espírito, ruar, hakodesh, ele é santo. É o santo em nós. Só foi alcançado porque reconhecemos pela palavra da verdade, pelo evangelho, que é a boa notícia de transformação da nossa vida, da salvação, da nossa libertação. Isso faz com que a nossa alma, o nosso espírito seja selado. Aqui Paulo faz menção de uma alegoria que já naquele tempo, para o envio de cartas, era necessário que houvesse um selo. O imperador, em especial, quando enviava uma carta de um lugar para outro, havia ali uma serinha e ele com seu anel selava aquela carta e fazia com que aquela carta viesse a ter autoridade para representar ou para se manifestar a alguém ou algum sistema à vontade do rei. Aqui Paulo usa esta alegoria e fala que o que nos dará autoridade para estar na presença de Deus não vai ser o que fizemos, ou a nossa capacidade, ou a nossa religiosidade, mas se tivermos um selo. O que vai fazer com que o Pai reconheça em nós que nós somos filhos, vai ser o selo do seu Espírito. Isso é maravilhoso, amados, porque vivemos um tempo, e eles, os irmãos em Éfeso, já experimentavam isso, porque não reconheciam já naquele tempo a presença do Espírito de Deus na igreja. E havia uma corrente judaizante que era contrária à presença de Deus na vida da igreja pelo Espírito Santo. Não reconheciam o Espírito como uma manifestação do próprio Deus na vida da igreja. E vivemos um tempo com estas dúvidas também. Será que o Espírito de Deus é real?
Queridos, se não formos selados por este Espírito, que é a presença do próprio Deus em nós, nós não seremos reconhecidos como filhos. Sabe por quê? No versículo 14 vai dizer: este Espírito da promessa é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Ou seja, Deus nos conquistou através do seu Filho, o Messias, se sacrificando por nós naquela cruz, como hoje nós vamos celebrar, reconhecer que Ele, sim, se entregou por nós. E não é pelo nosso mérito que nós temos acesso à presença de um Deus poderoso, aliás, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é pelo nosso mérito, pela nossa religiosidade, pelo nosso conhecimento dele, pela conhecimento teológico. Não, queridos. O que vai nos dizer que somos filhos de verdade de um Deus Todo-Poderoso quando estivermos na presença dele é se estivermos marcados com os nossos nomes escritos no livro da vida. E eu lhe pergunto nesta manhã: você, quando tomou a decisão de receber Jesus na sua vida, você sentiu este selo pelo Espírito? Você hoje tem consciência que o seu nome está escrito no livro da vida? É o que nos dará, queridos, a garantia da herança para a redenção, que somos de verdade propriedade de um Deus eterno. Aqui no original é Elohim, nosso Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, esta vivência surreal é necessária para a vida da igreja, para mim e para a sua vida. Por vezes passamos por influências as mais diversas, que por vezes achamos que vai nos conduzir a um patamar melhor na presença de Deus. E ao invés de nos colocar na consciência de sermos filhos e filhas, nos tira este privilégio. Não podemos permitir neste tempo que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a enfermidade, nem as circunstâncias financeiras difíceis. Não podemos permitir que nada venha apagar o nosso sentimento de estarmos em Jesus, neste Messias, Yeshua, ou Yahshua, que é a salvação através de Yahweh, o Deus eterno. Quando então entendemos isto, seremos colocados sempre à prova. Hoje eu gostaria muito de estar pregando em cima desta carta de Efésios, e logo mais à noite eu vou continuar. Porque neste tempo, a nossa fé tem sido provada. E nós não podemos permitir que quando a nossa fé é provada, venhamos a ser encontrados reprovados. Se levante, querido, crendo de verdade, tenha consciência você entregou a sua vida para Jesus, de quem pertence a sua vida. Aliás, a quem pertence a sua vida? A você mesmo? A quem pertence a sua vida? Os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, o namorado? A quem pertence a sua vida? Querido, a minha vida tem um dono. Ele conquistou-a com o seu sacrifício, com o seu sangue, com o seu próprio sangue, se sacrificando por mim. Agora, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o Messias vive em mim. E vive como em mim? Por seu Espírito. Por seu Espírito.
E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho do Altíssimo, no Filho de Elohim, do Deus eterno, que a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Este precisa ser o sentimento quando vamos agora participar deste memorial. Eu convido os nossos diáconos para estarem juntamente comigo à mesa. A ceia do Senhor não é a ceia do pastor Anderson, da família Mãe, é a ceia do Senhor. Hoje, eu, pastor Flávio, missionário Antônio José, os nossos diáconos, estaremos servindo a ceia do Senhor para a sua vida. E muitos ficam pensando assim: ah, pastor, eu não posso participar da mesa, eu não posso participar. Querido, não é mérito. A participação deste memorial não é por mérito, mas é por entrega. Se você entregou a sua vida ao Messias, se você já se reconheceu um salvo por este Messias, passou pelas águas do batismo, não é porque você num momento ou outro pecou, errou, se distanciou, que agora você não vai participar. Não. Este é o momento, este memorial, é a oportunidade de você reconhecer que talvez esteve longe, errou, pecou, e agora tem a oportunidade de se arrepender, reatar esta relação com o Pai e experimentar da intensidade deste memorial, que nos faz lembrar que breve Ele voltará. Ele que nos amou, se entregou por nós, breve voltará. E o que Ele vai requerer de nós? O que Ele vai requerer de nós? Pergunte para quem está do seu lado: o que Ele vai requerer de nós? Se somos selados. Ah, querida, se agora mesmo você está sentindo o peso de erros e pecados que talvez você cometeu até há 1 minuto atrás, ou 10 minutos atrás, ou quem sabe, durante a semana ou durante um ano, se este Espírito que te selou está hoje tratando com você e chamando a tua atenção: olha, você precisa voltar à essência do primeiro amor, você precisa voltar a se relacionar com o Pai. Se você está selado, é isto que é suficiente para você participar deste momento. Reconcilie-se com teu Pai. Reconcilie-se com teu Deus. Com este sentimento, amados, eu peço, por gentileza, que os nossos diáconos estejam se preparando para pegar os elementos. E a Fabiana, por favor, do nosso Ministério de Acolhimento, estará ofertando para você que ainda não está batizado, está em processo de discipulado, você que não está em comunhão com a sua igreja, mas não quer neste momento participar, você vai ganhar uma uvinha para não ficar com água na boca. Então vamos com a canção do Trio Family adorar ao nosso Deus com esta canção e receber os elementos da ceia para juntos, ao final, celebrarmos este momento. Adoremos o nosso Deus.
gosta de ser servido, faça um sinal com a sua mão. Se você deixou de ser servido. Por favor. Grave isso. A maior realização de Deus Pai. A maior realização. Veja bem, Deus criou os céus, a terra, criou o universo, as galáxias. Mas a maior realização do Pai foi ver a obediência do Filho. Aleluia. A maior realização do Pai foi falar: aquele ali é meu filho. Aquele ali que está no madeiro, derramando seu sangue em obediência, é o meu filho. E através deste meu filho, eu vou salvar a humanidade. Nele eu tenho prazer. Nele eu me alegro. Amados, quando o Senhor Jesus ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele sonhava nos resgatar. Ele se doava. Ele se doava. Para nos dar acesso à presença do Pai. Isso naquela noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, disse mais um parar. E disse: bendito seja o Deus eterno, poderoso, que fez o pão do trigo da terra, fazendo com que este pão fosse a revelação de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o seu corpo se sacrificando por nós. Em memória do sacrifício do nosso Messias, comemos todos do pão. Depois de comer, ele pega o cálice da bênção, que era o cálice usado na Páscoa. Ele derrama aquele vinho no copo e diz aos seus discípulos: vocês vão tomar todos deste cálice, sabendo que o sangue que eu vou derramar vai estabelecer uma nova aliança. A antiga está sendo vencida e revelada através da nova. E esta nova vai nos perdoar, vai nos purificar de todo o pecado. Enquanto você toma este cálice, perceba que ele está entrando no seu interior, não só refrescando, mas revelando que o sangue derramado na cruz do Calvário purifica a tua alma. Em lembrança do sacrifício vivo do Senhor Jesus, tomemos todos do cálice da bênção.
Você pode dizer uma bendição. No espanhol é bendición. Você pode bendizer o nome do nosso Deus? Pode exaltar este nome que é sobre todo nome, o nome do seu Filho Jesus. Você pode glorificar e exaltar que está selado pela presença do Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, que hoje te dá condições de dizer que você é filho, você é filha. Adore, adore, adore o nome deste Deus eterno e poderoso. Sim, Pai, nós te bendizemos nesta manhã, reconhecendo sem a tua presença em nós por teu Espírito, sem a tua presença na vida da igreja, nós não prevaleceremos, mas tendo o Senhor conosco, pode vir a perseguição, pode vir até o martírio, mas nós prevaleceremos pela fé no teu Filho e viveremos para sempre com o Senhor, te adorando face a face, não havendo mais impedimento por nossos erros e fragilidades, não havendo mais impedimento pela nossa limitação humana. Nós estaremos com os corpos glorificados, te exaltando, te glorificando. Então receba tu que és digno, Cordeiro Santo de Deus, tu és digno de desatar os selos e fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Oh Messias, volte, nós o aguardamos, volte, esteja conosco novamente, resgatando a tua igreja, enchendo a tua igreja da tua presença. Nós queremos ser cheios da tua presença, queremos ser cheios do teu Espírito. Oh Messias, nós cremos que tu vieste a este mundo para nos salvar, e a tua igreja te adora, te glorifica, te glorifica. Consolações e ministrações deste Espírito Santo que nos cela sejam sobre esta igreja aqui reunida, sobre todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos da terra, de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Cantemos.